Olá pessoal, como a maioria de vocês me conhecem, o meu nome é Erlon, sou formado em administração e pós-graduado em gestão pública municipal. Esse mês de maio nós iremos ficar aqui com vocês com a disciplina Comunicação Empresarial, certo? É uma disciplina que ela trabalha muito a questão do marketing, trabalha muito a questão da publicidade também, certo? E nós sabemos hoje que toda e qualquer empresa que ela não tem uma boa comunicação com seus clientes, que não tem uma boa comunicação com seus próprios funcionários, os próprios colegas de trabalho, ela acaba entrando em processo de declínio, começa a surgir os problemas, e aí dificulta mais ainda para nós que somos e vocês que serão futuros administradores, certo? Vamos lá. Mas o que seria essa comunicação empresarial? Não sei se vocês lembram, lá na disciplina de TGA1, Teoria Geral da Administração 1, nós aprendemos um pouco sobre a questão do surgimento da administração, como que ela surgiu em si, né? E nós sabemos e aprendemos também lá que ela surgiu desde os primórdios, ou seja, desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, onde eles são considerados os primeiros administradores do planeta. Os nossos antepassados aí, no caso, Adão e Eva, certo? E de lá para cá, a administração ela sofreu algumas mudanças. E chegando mais depois da Segunda Guerra Mundial, é que ela começou a surgir drásticas mudanças na sua forma de agir, na sua forma de pensar, certo? E a comunicação empresarial em si, ela foi criada, ela foi entendida recentemente no nosso país, no Brasil. Vamos lá. A comunicação empresarial, ela é um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos, distribuído de uma forma integrada pelas sub-áreas administrativa, mercadológica, institucional e interna nas organizações. O que nós entendemos aqui? É essencial que toda empresa hoje, ela trabalhe também a área da administração dentro do seu próprio negócio. Por exemplo, nós temos aqui, vamos supor, Márcio, você, né, trabalha na parte de ligações, de divulgação de produtos via WhatsApp, via ligações, né? Então, você não tendo uma boa comunicação com seus clientes, não sabendo falar com seus clientes, você acaba perdendo a sua venda, né? Então, por isso que é importante a comunicação empresarial nas empresas, por ser um processo, um conjunto que engloba várias atividades do nosso cotidiano, certo? E aqui nessa imagem, nesse slide, nós temos uma imagem bem clara. Não há uma comunicação se não houver uma tecnologia. Então, ou seja, o que é que nós temos aqui? Vários computadores e várias pessoas. E nós sabemos hoje, quem não lembra antes, algumas décadas atrás, onde o principal meio de comunicação das pessoas, algumas décadas, era o rádio. Então, se eu precisasse enviar um recado para alguém, eu só conseguiria enviar esse recado via rádio. Ia na rádio, a rádio anunciava e chegava até a pessoa na zona rural do meu município. Com o decorrer da tecnologia, da evolução, passamos a entender que a rádio ela é sim essencial, só que não tão quanto a informática. O que é que nós vemos hoje? Se eu precisar mandar um recado para alguém, eu apenas faço o quê? Vou no meu WhatsApp, no meu Zap, né? E aí eu pego e acabo enviando o comunicado para essa pessoa. Ou eu faço as ligações. Então aqui mostra bem que a comunicação empresarial e a tecnologia, ela tem que andar juntas. Tem que andar juntas. Porque hoje a maioria das pessoas, elas dão mais atenção ao que está nesse simples aparelho aqui, ó, nesse simples celular, onde eu posso enviar uma mensagem e as pessoas elas recebem com mais entusiasmo, as pessoas recebem com mais rapidez o que está aqui, né? O que está aqui. Então, por isso que tem que andar sempre juntas. A comunicação empresarial e também a informática.
Hoje em dia, pessoal, existe uma necessidade crescente das empresas em se manterem firmes no mercado. Isso envolve uma série de estratégias que visam principalmente a melhoria na qualidade do serviço ou produtos por ela desenvolvido. Então, o que é que nós vemos hoje? O que é que a gente estudou lá em TGA1? Nós estudamos que o que tinha antes era uma famosa bodeguinha, né, na esquina, onde o próprio dono, era o atendente, era o tesoureiro. Então, não tinha tanto essa qualidade do serviço. E o que você via era uma prateleira cheia de produtos, onde nesses produtos estavam tudo misturado um com o outro, né? Então isso acontecia muito antes. Só que, como na apostila de vocês diz, viu-se a necessidade dessas empresas melhorarem a qualidade do seu serviço. Então, por exemplo, pronto, aqui na faculdade, eu fiz uma ligação para a dona Raimunda, né? E aí, dona Raimunda, eu preciso enviar o seu boleto. Como é que eu faço? Alguns anos atrás, ela teria que vir até a faculdade para poder pegar esse boleto. Já hoje não. Hoje ela diz, não, manda para o meu e-mail, manda para o meu WhatsApp. Então viu-se a necessidade da conformidade. Ou seja, ela na sua casa e eu na minha empresa, eu vou conseguir enviar o produto para ela sem que ela precisasse vir até aqui, né? Então, ou seja, há uma necessidade das empresas se manterem firmes no mercado do trabalho. Então, para manter firme no mercado de trabalho, tem que haver as inovações. Imagine se eu fosse pegar exemplos e fosse praticar o que eu praticava lá no passado e eu praticar hoje. E acontecer o quê? Que ia chegar uma empresa concorrente e essa empresa, com toda a sua estratégia, com toda a sua qualidade do serviço, ela ia conseguir melhorar mais ainda o atendimento a essas pessoas. A comunicação empresarial ela tem assumido nos últimos anos maior complexidade, tendo em vista a necessidade de trabalhar com diferentes públicos, portanto, diferentes conteúdos, discursos ou linguagem. O acirramento da concorrência, a segmentação da mídia e a introdução acelerada das novas tecnologias. O que é que nós vemos hoje? Principalmente quem trabalha na área com o povo, contato corporal, com o seu cliente, vê uma necessidade de diferenciar os discursos. Ou seja, um discurso que eu converso com o Ronivon não pode, ou talvez não é o mesmo que eu converso com o Rodrigo. Entendeu? Porque, por exemplo, a maneira que eu me pronunciei, a maneira que eu ofertei o produto para o Ronivon, ele agradou. Mas se eu possivelmente usar a mesma linguagem que eu usei para o Ronivon, que ele conseguiu, ele gostou do produto, ele ficou com o produto, e eu usar para o Rodrigo, pode ser que o Rodrigo não queira, não aceite. Então, ou seja, nós trabalhamos com diferentes públicos e também temos que trabalhar com diferentes discursos, com diferentes conteúdos e com diferentes linguagens, certo? Então, ou seja, isso cabe a nós, a vocês como administrandos e nós como administradores, cabe a vocês terem um leco de vocabulário, né? De vocabulário, de saber realmente comunicar-se com as pessoas. Por isso que na língua, muita gente acha chato, na língua portuguesa, que tem aqueles pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Excelentíssima Trindade, Excelentíssimo, perdão. Então, ou seja, existem inúmeros tratamentos, pronome de tratamento para usar com a pessoa e também inúmeros vocabulários em que eu posso estar utilizando em diferentes pessoas. Um breve histórico agora sobre a comunicação empresarial. Temos muito a fazer e talvez ainda não sabamos direito como fazer. A experiência ensina que a gente aprende fazendo, mas interessante isso aqui, ó. Mas a inteligência visa que, se a gente pensa no que faz e planeja, aprende muito mais rápido. Chega de repetir velhas fórmulas. A comunicação empresarial moderna ainda precisa ser inventada. Ou seja, não tem essa história de você executar uma tarefa sem antes fazer um planejamento. É tudo muito incerto. Pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes não dá certo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma comida,
né, diferente em um domingo. Automaticamente eu faço um planejamento na minha cabeça do que eu vou fazer naquele dia. E aí o que acontece? Eu faço, eu planejo e eu executo o que eu planejei e eu aprendi muito mais rápido. Então por isso que é interessante, pessoal, fazer-se um planejamento antes de executar qualquer tipo de tarefa. Quando eu vou me comunicar com o meu patrão, quando eu vou comunicar-se com o meu cliente, eu tenho que fazer um planejamento antes, fazer um script antes, não tem problema nenhum. Não é errado, não é feio você fazer um script antes do que você vai falar com o seu cliente, do que você vai falar com o seu patrão, do que você vai falar com uma pessoa. Então não é feio. O feio é você não saber comunicar com o seu cliente. Isso sim. Então, através dessa disciplina de comunicação empresarial, nós vamos criar inúmeras fontes de comunicação e maneiras também de comunicação com o nosso público-alvo, né, com o nosso público. A comunicação empresarial no Brasil. Eu peguei um fato interessante da apostila de vocês que retrata bem o início e o descobrimento da comunicação empresarial no Brasil. Leamos bem a apostila, o slide. Com o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, assume o poder o mineiro Juscelino Kubitschek, com um plano de metas audacioso, sintetizado no famoso slogan 50 anos em 5. O presidente Bossa Nova, denominação que ele caía bem no clima arejado e promissor do período, tomou posse em 1956 e atraiu para o Brasil uma série de empresas estrangeiras, com destaque para as empresas automobilísticas, que eram elas a Fábrica Nacional de Motores, a Ford, que nós conhecemos hoje, a Toyota, a Mercedes-Benz. Então, ou seja, a comunicação empresarial, ela surgiu a partir daí. Ele criou um próprio slogan que até hoje nós conhecemos como marca de Juscelino Kubitschek. Voltando aqui o slide. O slogan é 50 anos em 5. Né? Era a construção aí de uma nova região em 50 anos, que deveria acontecer em 50 anos, e ele propôs acontecer em 5 anos. Então, era realmente um plano muito audacioso, que nós vemos hoje e ficou até hoje ele conhecido como esse presidente aí audacioso, certo? E ou seja, um slogan que aconteceu aí algumas décadas atrás e que hoje ela ainda prevalece ainda quando eu falo ela. Na hora que eu falo isso aí, 50 anos em 5, já vem à mente do brasileiro, já vem à nossa mente como estudiosos, a marca de Juscelino Kubitschek. E aqui nós temos, aqui nesse slide, uma imagem bem retratante, já começou a evolução. Lá naquela imagem anterior, nós vimos o quê? Nós vimos apenas computadores e pessoas, notebooks. Já nessa imagem aqui, retrata bem a questão da evolução dos meios de comunicação, né? Já mostra aqui uma grande evolução com relação a isso. Nós temos aqui tablets, notebooks, smartphones, iPhones. Nós temos algumas marcas de músicas, símbolos de e-mails, de ligações, de compras, né? Hoje o que nós temos inúmeras empresas, elas estão o quê? Vendendo o seu produto através da internet, né? Através da internet. Eficiência e eficácia na comunicação empresarial. Bom, é um tema bem interessante. Muitas pessoas confundem esse termo, eficiência e eficácia. Vamos dar uma ênfase, vamos dar uma pincelada nela agora e a gente deixa para dar uma ênfase maior quando a gente estiver online, né? Eu vou tirar um dia na semana para estar online com vocês. A gente visa melhor essa questão da diferença de eficiência para eficácia. Vamos ler a questão do slide aqui. Como sabemos transmitir ideias, mensagens, informações e dados de maneira correta e adequada é um dos fatores mais importantes que cooperam para o sucesso de uma empresa ou organização. Isso só é alcançado quando a comunicação empresarial é bem realizada.
bem interessante. Então, ou seja, não adianta eu conseguir fazer uma troca, uma venda de produtos, ou até mesmo uma negociação, se eu não tenho uma boa comunicação. Eu tenho que ter uma boa comunicação, tenho que compreender bem o meu comprador e tenho que repassar bem a informação para ele, do meu produto, né? Eu tenho que repassar muito bem essa informação. Só um minutinho. Como todos sabem, a comunicação empresarial ocorre de diversas formas. Seja por meio de um simples e-mail, a parte escrita, ou atendimento telefônico, a parte falada. Não importa o grau de importância, a comunicação empresarial precisa ser assertiva, ou seja, eficiente e eficaz. Né? Hoje eu posso, como falou o próprio slide aí, eu posso me comunicar com a pessoa através de e-mail ou através de mensagens no WhatsApp. Eu posso me comunicar com as pessoas que fazem parte do meu ciclo empresarial, como também eu posso fazer ligações. Posso me comunicar através da fala. E aí, quando eu passo a escrever e quando eu passo a falar, vê a importância, o grau da importância da comunicação empresarial. Então, ou seja, se eu não tiver um bom vocabulário, se eu não tiver inúmeras palavras, palavras diversas na minha mente, eu vou sempre repetir o mesmo vocabulário. Eu vou sempre repetir a mesma ideia, né, as mesmas palavras. Então, o bom é que nós, como administradores, é que tenhamos o quê? Uma diversidade de vocabulários em nossa mente, de palavras sinônimas, tá certo? E aqui uma diferençazinha. Eficiência. Só para a gente pincelar um pouquinho, para vocês ficarem com gostinho de quero mais, tá bom? Para poder a gente prosseguir na próxima videoaula. Eficiência, fazer da melhor forma possível o que foi ordenado ou demandado. Eficácia, saber o que fazer. Então, ou seja, alguém lhe pediu para fazer algo, certo? Você vai fazer da melhor forma. Agora, a eficácia é saber o que fazer para que haja uma eficiência naquele produto. Eu dei até um exemplo aí, ó. João foi eficiente ao limpar o quintal, mas não foi eficaz. Ele deixou o cachorro solto e ele bagunçou tudo de novo. Então, ou seja, perdão, ele até planejou limpar bem o seu quintal, e assim ele fez, né? E assim ele fez. Só que ele não pensou no pós, né? No pós-limpeza. E o que aconteceu? Ele deixou o seu animal e aí novamente aconteceu o quê? Sujou. Então ele foi eficiente ao planejar o seu serviço, certo? Mas ele não foi eficaz na maneira de pensar em como fazer para manter aquele quintal totalmente limpo, né? E uma frase para a gente encerrar nossa aula de hoje: reflita. Se uma mensagem não foi compreendida, certamente a comunicação e seu processo fracassou. A principal característica de uma comunicação eficiente é a sua clareza e objetividade. Então, ou seja, saibam falar com clareza, palavras que as pessoas conseguem entender realmente, tá bom? Porque, como eu falei, não adianta eu falar com o Ronivon, certo? Vender um produto para o Ronivon, usar umas palavras, usar algumas maneiras, sendo que quando eu for falar com o Rodrigo, eu tenho que usar outra metodologia, eu tenho que usar outras palavras. Eles são totalmente diferentes, são pessoas distintas uma da outra, certo? Então, pessoal, muito obrigado e assistam bem esse vídeo, porque a gente vai estar logo, eu vou estar colocando no grupo, na plataforma de vocês, que dia nós vamos estar online para poder respondermos e debater um pouquinho sobre esse assunto bem dinâmico que é a comunicação empresarial, certo? Muito obrigado.